Seja bem-vindo ao canal Curiosidades e Mistérios. Mas antes, não deixe de se inscrever e curtir o nosso canal, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. O nosso tema de hoje é bem interessante. Você talvez já deve ter ouvido dizer ou falar na tal raça ariana. Mas vocês sabem o que seria a raça ariana e qual a origem dela? Quem eram os arianos? Bom, para começar a explicar, é preciso partir do princípio. E o princípio nos leva a milhares de anos atrás. Numa terra praticamente virgem, homens, mulheres e crianças viviam em bandos de 60 ou 100 indivíduos. Isolados uns dos outros, algumas tribos maiores podiam chegar a 400 pessoas. Alimentavam-se do que conseguiam com uma agricultura muito rudimentar, da caça e do que simplesmente conseguiam nas florestas. Eram seminômades, ou seja, ficavam no lugar apenas tempo suficiente para comer o que estava a seu alcance. Aí levantavam o acampamento e iam embora. Suas vilas eram mesmo pouco mais que isso, os acampamentos. Não construíram muitas coisas, além de totens ou amontoados de pedras como ídolos em suas invocações. Não criaram escrita, não tinham sistema político e seus líderes eram uma mistura de patriarca com um guia espiritual. Viviam como os nossos ancestrais há mais de 100 mil anos, e eram eles os europeus. Estamos em 3000 a.C. e nessa época o centro do mundo não é a Europa, mas a 5.000 quilômetros dali, na Mesopotâmia, uma região entre os rios Tigre e Eufrates, hoje o atual Iraque. Lá vigoravam as cidades com mais de 10.000 habitantes. Os sumérios eram o povo na região. Eles desenvolveram leis e códigos para orientar a vida em sociedade. Já no norte da África, o Baixo e o Alto Egito se unem para formar um dos maiores impérios do mundo antigo, capaz de erguer colossos como as grandes pirâmides e a enorme esfinge a espiar a planície de Gizé. Eles constroem cidades, canais, dominam os ciclos da cheia do rio Nilo, possuem uma agricultura forte e vivem sob o domínio dos faraós. Nas Américas, tribos começam a se organizar em sociedades, que mais tarde se transformariam em grandes impérios como dos astecas e incas, mas que permaneceriam isolados da Euroásia por milênios. A China está prestes a despertar e já domina a matemática, a astronomia e a agricultura. Nos três cantos, a pré-história ficou para trás, com o surgimento da escrita na Mesopotâmia há 4.000 anos antes de Cristo, criada pelos sumérios. E com ela se preenchem notas fiscais, escrevem livros sagrados, assinam recibos, contratos sociais, registram casamentos e filhos, fazem cálculos e poesias, inaugurando o registro da história no tempo. Mas desse novo mundo está prestes a surgir um agente de transformação que é um mistério antropológico, algo de muita polêmica entre os especialistas. No entanto, definitivamente, algo grande aconteceu entre 3.500 e 3.000 a.C. que transformou a vida na Europa. Algo que causou um salto tecnológico sem precedentes e do qual as marcas se percebem em povos tão diferentes quanto celtas, aqueus, irlandeses e gregos. Foi a chegada de um povo vindo do leste, de uma região entre a atual Ucrânia e o sul da Rússia, em levas migratórias que durou séculos. Eram migrações transcaucasianas, com forte influência sobre o povoamento europeu local.
O arqueólogo Cengiz Sarak, da Universidade de Bilkent, na Turquia, acredita que esses povos indo-europeus primitivos, em algum momento entre o quarto e o terceiro milênio a.C., deram início a sucessivas ondas migratórias que fragmentou em diversos grupos linguísticos. Alguns desses tomaram o rumo da Índia, influenciando e formando novos povos, como os armênios, os índos iranianos, os tocarianos, os hititas. Outros espalharam-se mais ainda pela Europa, onde mais tarde dariam origem aos eslavos, celtas, itálicos, aqueus, jônios, eólios e germânicos. Eles não formavam uma única sociedade sólida e organizada, tampouco uma civilização comum. Cada grupo evoluiu de maneira independente em diferentes épocas e para diferentes lugares, num movimento migratório que chegou a levar séculos. Os arianos, ao contrário do que muitos pensam, não surgiram na Europa. Os especialistas não consideram os arianos uma raça, mas um grupo linguístico. Eles seriam um povo pré-histórico, também chamado de indo-europeu, provavelmente originário da Ásia Central. Por volta de 1800 a.C., eles começaram a migrar para o sul e para o oeste. Assim, chegaram à Europa e a territórios que hoje são parte do Afeganistão, do norte da Índia e do Irã. Aliás, o nome deste último país vem de Terra dos Arianos, em persa antigo. Essa história já era mais ou menos conhecida desde o século XIX, mas quando se percebeu as semelhanças linguísticas entre o sânscrito da Índia e quase todas as línguas da Europa, inclusive grego e latim clássicos, os historiadores da época passaram a chamar esses povos migratórios e invasores de arianos. O termo ariano vem do sânscrito aira, que quer dizer nobre. É como os escritores dos Vedas e os persas chamavam a si próprios. Porém, esse conceito surgido no século XIX hoje está completamente desacreditado por biólogos e antropólogos. Segundo se imaginava, a tal raça ariana seria supostamente a linhagem mais pura dos seres humanos, constituída apenas por indivíduos altos, fortes, claros e inteligentes, representando assim, de acordo com critérios arbitrários, uma raça superior às demais. Na verdade, os arianos não são uma raça como se pensava, e sim um grupo linguístico mais conhecido como indo-europeu, diz o historiador Robert Rossetti, da Biblioteca Yad Vashem, em Israel. Em meados do século XIX, o diplomata e escritor francês Conde Gobineau propôs o conceito de raça ariana, defendendo a superioridade dos brancos sobre negros, amarelos e semitas. Gobineau classificava como arianos os povos nórdicos e germânicos, o que não passava de um delírio de sua parte, que para ele representava o ápice da civilização, sendo responsáveis por todo o progresso da humanidade ao longo da história. As ideias do conde francês tiveram aceitação na Europa da época, em especial entre os intelectuais alemães. Na Alemanha do século XX, o conceito foi assimilado pelo Partido Nazista e por seu líder Adolf Hitler, servindo de base para a política de extermínio dos judeus em massa e de outros povos não arianos. Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de Gobineau foi totalmente repudiado pelos antropólogos. No campo biológico, as supostas qualidades da raça ariana não fazem sentido. O próprio conceito de raça já é equivocado. No século XIX, acreditava-se que os seres humanos poderiam ser classificados em raças de acordo com as suas características físicas. Mas, na verdade, o conceito de raça não pode ser aplicado aos humanos, uma vez
que existe apenas uma raça, a raça humana que engloba todas as etnias. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!